E como vocês fazem para lidar com essa questão? Depende do caso, porque quando a gente já conhece o perfil do cliente, fica mais fácil agir cedo, porque a gente já tem essas ferramentas, né? Tá, esse cara aí tá super dentro do nosso perfil, tá tranquilo. Na próxima pergunta eu já verifico o tamanho da consequência desse problema para a operação e aí já era. Venda feita, papai. Putz, comissão aqui vai ser muito show. Já vou pegar, adiantar as prestações do carro, inclusive, bem lembrado, tem que botar para lavar, né? E a gente estima que isso tenha causado um prejuízo na casa de R$1 milhão. Entendi, Carlos. Mas cada vez que isso ocorre, quanto a sua empresa deixa de faturar? Ué, eu acabei de dizer isso. Você não estava prestando atenção no que eu disse? Se você já passou por uma situação assim, você precisa aprender o que é a escutativa e começar a aplicá-la nas suas abordagens. Então vem comigo que eu vou te mostrar algumas técnicas para você aprender a aplicar a escutativa no dia a dia das suas vendas, nas suas abordagens. Olá, eu sou o Bernardo da MeTime e eu queria saber, você se considera um bom ouvinte? Eu não sei se alguém já te fez essa pergunta antes e eu não sei se você já pensou sobre isso, mas como vendedor, você deveria. É muito fácil a gente ouvir as pessoas dizerem, eu gosto muito de falar, mas é difícil já ter escutado alguém dizer que gosta muito de ouvir. Vivemos em uma sociedade tagarela. As redes sociais deram a oportunidade de todo mundo se expressar, o que é ótimo, tá? De colocar a sua voz, as suas opiniões, mas vem a questão, quem será que está escutando? Em um mundo de selfie, todo mundo quer aparecer. Existem muitos livros sobre retórica, como falar em público, mas já viu algum sobre como escutar? Eu não, mas talvez a gente precisasse de um, porque a nossa ânsia por falar sempre tem atrapalhado a nossa habilidade de escutar. Mesmo quando estamos quietos, a nossa voz interna não cala a boca. Vamos pra balada, eu adoro balada! Ouvimos não para entender, mas para responder. E eu fiz toda essa introdução meio filosófica só para te mostrar que existe uma grande oportunidade para você como vendedor. Muita gente ainda acha que o bom vendedor é aquele que fala muito, mas vou te dizer que a grande oportunidade está mesmo em escutar. Todo mundo está disposto a falar, só precisa de alguém para ouvir. E se você, vendedor, se mostrar ser essa pessoa, você pode ganhar muito com isso. Em uma pesquisa feita pela empresa Gong.io, os melhores vendedores apresentaram uma média de 46% do tempo falando e 54% do tempo ouvindo, durante uma ligação de diagnóstico. Qual que você acha que seria a sua proporção? Se você não estiver muito próximo disso, se liga porque você está dando mole, porque ao escutar as pessoas, você vai conseguir entender o contexto delas, oferecer soluções mais adequadas ao que ela precisa e ainda transmitir mais empatia, gerando mais confiança. Mas pode ser que você acredite que já faz isso. Você faz perguntas boas, você separa o momento para ouvir a pessoa falar, beleza. O problema é que pode ser que você não esteja fazendo isso da melhor maneira. E tem outras formas de escutar. Não é só escutar. Aí que você se engana, pequeno gafanhoto. Você pode fazer isso de forma ativa e passiva. Quando você é um ouvinte passivo, por exemplo, você ouve para responder. Sabe quando a pessoa está numa discussão? A pessoa está ali falando e você já está querendo... O que você está segurando é o quê? O que você está segurando? É a sua resposta. Você está ouvindo não para saber o que ela quer dizer. Você está ouvindo para responder. Você só quer responder. Mas isso não precisa ser só numa situação de discussão, não. Pode ser de ansiedade, por exemplo. Um vendedor iniciante que fica fixado no próprio script e está pensando só no próximo passo e não no que o cara está falando ali na hora. Ou pode ser a desatenção. A pessoa não entrou com o foco certo para a conversa e aí quando o prospect fala, você está pensando mais nas suas listas de tarefas, na xícara de café que está vazia na sua mesa e você queria tomar mais um, ou na próxima coisa que você tem que dizer em cima do que o cara está te respondendo. Ou seja, a atenção não está voltada para o interlocutor, mas para você mesmo, os seus pensamentos, seu ambiente, as suas atividades. Por outro lado, quando você pratica a escuta ativa, você ouve para compreender. Nesse nível, você está motivado e interessado na conversa e por isso você presta total atenção ao que está sendo dito. Seu foco está no outro e não mais em você. Você começa a assimilar e entender melhor o que a pessoa está falando quando você faz dessa maneira. E olha só, esse é o mínimo esperado de um bom vendedor, que a sua atenção esteja voltada para o outro. Inclusive, quem é muito bom nisso, consegue até decodificar não só a linguagem verbal da pessoa,
como também a não verbal, o tom de voz, pausas, olhar, gestos, a postura, por exemplo, passam a compor a comunicação. E você quer saber por que na sua abordagem de vendas você precisa praticar a escutativa? Porque quando uma pessoa se sente ouvida e compreendida, 3 coisas acontecem. Ela, primeiro, valoriza a conversa. Segundo, confia no interlocutor. Terceiro, ela fica mais aberta ao que ele tem a dizer. Mas, se ela percebe que você não está atento, ela perde o interesse. Pode até manter a conversa por educação, mas ela não vai estar engajada e será uma excelente candidata a assumir no seu próximo follow-up. Já deu para entender então como isso é importante, né? Então vamos agora ver algumas técnicas para você conseguir colocar a escutativa em prática. Escutativa na prática. Mas antes de entrar nas dicas em si, é importante falar sobre algo que vem antes de qualquer técnica, que é ajustar a sua mentalidade. Você precisa lembrar que você está entrando em contato para entender quais são os problemas do prospect e como você pode ajudá-lo. Lembrar-se desse objetivo já é um ótimo começo para ouvir com mais atenção e deixá-lo falar. Agora sim, vamos para a primeira dica. Número 1, faça perguntas abertas. Como o seu objetivo é fazer um diagnóstico e entender por quais os problemas o prospect está passando, você precisa estimulá-lo a falar o máximo possível. As perguntas abertas são a melhor forma de fazer isso. Elas demandam respostas completas, explicações mais elaboradas e contexto para as situações. E se você quiser saber mais sobre como fazer boas perguntas abertas, a gente tem um vídeo só sobre isso que eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. Mas, basicamente, o que você precisa garantir aqui é que as suas perguntas não levem a uma dualidade na resposta. São perguntas que a pessoa não pode responder com sim ou não. Em geral, elas começam com o que, como e por quê. Vamos ver alguns exemplos. Como funciona o seu processo hoje? O que você acredita que impede vocês de atingirem os melhores resultados? Como você acredita que isso pode te ajudar? Quais desafios você tem para tal dor dos seus clientes? Viu como essas perguntas não tem como responder com sim e não? A pessoa ela tem que se desdobrar, ela tem que dar contexto, ela tem que explicar um pouquinho mais aprofundado. E é aí que você vai tirar muita informação boa para te ajudar. E aí quando o prospect começar a falar, é hora de você ficar em silêncio e manter o foco. Que já se conecta com a dica número 2, que é ouça a resposta com atenção. Veja bem, você só vai conseguir ouvir com atenção total se você eliminar as distrações e estiver 100% presente. Por isso, algumas dicas: nada de celular, e-mail, tira as notificações, não deixa que nada te interrompa nesse momento para você estar ali 100% focado. Se você puder, e se isso não for te distrair, né, faça anotações. Inclusive, se a pessoa te permitir, você, claro, vai solicitar isso antes, grave a conversa. Pode te ajudar muito a não perder algum tempo ou a não perder alguma informação importante e ter isso como registro para analisar, revisar depois. Número 3. Faça perguntas fechadas para confirmar o que você ouviu. Depois que o prospect terminar de falar, faça um resumo do que ele disse, tentando ser o mais objetivo e claro possível. Isso demonstra que você ouviu, assimilou e interpretou o que ele disse. Depois que você fez esse resumo, confirma o que você entendeu com perguntas fechadas, porque você não quer perder muito tempo. Elas são muito mais úteis, porque elas são objetivas e geram um compromisso. Alguns exemplos. É isso que você precisa, então? Então, o problema de vocês é X, mas cuidado. Um erro comum é usar perguntas fechadas para explorar o problema. Aí, a conversa se torna um questionário chato e tedioso. Uma resposta curta, uma pergunta fechada. Uma resposta curta, outra pergunta fechada. Acontece muito quando o vendedor quer ser tendencioso e tenta encaixar um problema na situação do prospect sem se preocupar em entender se realmente faz sentido. Então, não faça isso. Número 4, explore com perguntas de follow-up. Após confirmar ou não o problema, é hora de explorar o que você descobriu. Faça perguntas de follow-up para entender melhor o contexto e identificar quais são os pontos mais doloridos daquela operação. Também é o momento de qualificar o prospect. Alguns exemplos de escutativas a partir da aplicação de perguntas são: há quanto tempo isso está acontecendo? Por que você acredita que isso está acontecendo? Você já tentou resolver isso antes? Ao fazer perguntas, confirmar o que você entendeu e buscar compreender a situação do prospect, você torna a conversa mais natural e equilibrada. Assim, as chances de ganhar a confiança dele e avançar no processo aumentam. No final das contas, ser um bom ouvinte e aplicar o que é escutativa é ter respeito pelo tempo e pelas informações do prospect que está compartilhando com você. Se você transmite isso, por que ele não vai te dar ouvidos, né? E eu espero que você tenha praticado a escutativa aí do outro lado.
fixado e assimilado todo o conteúdo que a gente acabou de passar. Se assim foi, não deixe de dar o seu like aqui embaixo e também já deixar um comentário, ora bolas, o que custa? O que custa, não é mesmo? Aproveito também e deixo como sugestão esses outros 2 vídeos aqui com mais algumas técnicas que vão enriquecer as suas habilidades no dia a dia de vendas. Só clicar que eu te vejo lá no próximo vídeo. Valeu!